Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da segunda edição do Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. Essa iniciativa é interinstitucional, reúne o CNJ e vários parceiros para garantir direitos fundamentais, como o acesso à justiça, à cidadania, a milhares de pessoas que moram em locais de difícil acesso, longe dos centros urbanos mais bem equipados. Neste ano, a iniciativa se concentra no sul do estado do Amazonas, nas cidades de Lábrea e Humaitá, entre os rios Purus e Madeira. Mais de 50 instituições públicas participam. São órgãos do sistema de justiça e do executivo das esferas federal, estadual e municipal. Eles oferecem serviços relacionados à infância e adolescência, emissão de documentos, audiências sobre direitos previdenciários e trabalhistas, atendimento médico e odontológico. Uma forma de suprir a falta de estruturas estatais permanentes na Amazônia Legal e garantir direitos fundamentais. Esse trabalho se ampara no texto da reforma do Poder Judiciário e em duas resoluções do CNJ, uma que trata da competência da justiça itinerante e outra que fala de cooperação entre órgãos de justiça, como explica Jonatas Andrade, juiz auxiliar do CNJ. Então, você conjugando cooperação com essa jurisdição ampla e universal, você tem condição de ter um maior atendimento, especialmente daquelas populações que, apesar do nosso esforço institucional, a gente não consegue atingir. São pessoas e populações com vulnerabilidades acrescidas, que não têm sequer o dinheiro para o alimento, quiçá para o transporte para ir até o sistema de justiça. E o transporte, especialmente na Amazônia Legal, é algo extremamente desafiador. As distâncias são continentais e impossibilitam, muitas vezes, o exercício da cidadania. Os 9 estados da Amazônia Legal apresentam índices de desenvolvimento humano abaixo da média nacional. Assim, levar cidadania a essa região é um dos principais objetivos da justiça itinerante. Ela tem esse propósito de promover uma elevação socioeconômica de quem está na base e, portanto, outorgar a essas pessoas condições materiais mínimas de subsistência que lhes possibilite resistir ao assédio, resistir ao aliciamento, resistir à escravização, resistir à exploração e poder contribuir, digamos assim, para a vida social e para o meio. Costumo dizer que uma pessoa que está lutando por um prato de comida dificilmente terá condições de fazer reflexões e preocupações com o meio ambiente e com o jogo democrático, por exemplo. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a Amazônia registra mais da metade dos conflitos por terra no Brasil. Por isso, as questões indígenas, ambientais e fundiárias ganham destaque na justiça itinerante. Assim, o judiciário se aproxima da realidade com decisões mais adequadas a casos específicos. O juiz do trabalho, por exemplo, que faz uma inspeção judicial em uma área de fazenda onde há trabalho escravo, é um juiz que tem melhores condições de decidir do que aquele que do que aquele que decide a partir do gabinete. Portanto, aproximar-se da realidade tem esse condão de aperfeiçoar o sistema de justiça. E por que a Amazônia Legal? Porque a Amazônia Legal se tornou, digamos assim, algo vital e de importância fundamental, especialmente para a crise climática que estamos vivendo. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Lívia Pérez, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Converso ainda com Rebeca de Mendonça, também juiz auxiliar da presidência do CNJ, e com Gabriela Lacerda, juiz auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Lívia. Eu peço que a senhora nos explique melhor o que é a Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. Qual é o alcance, qual é o objetivo, quem são os parceiros envolvidos? Por favor. Bem, o programa Justiça Itinerante na Amazônia Legal é um programa no âmbito do CNJ, mas esse programa ele tem por base um acordo de cooperação técnica que foi celebrado
foi celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior do Justiça do Trabalho, Conselho da Justiça Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público, e a partir desse primeiro enlace dos conselhos, aderiram à pactuação diversas instituições, tanto do sistema de justiça, tribunais, Ministério Público, Defensoria, OAB, e também autarquias federais, os ministérios e secretarias de Estado, no caso das áreas envolvidas, e também secretarias municipais. É uma região, a Amazônia Legal é uma região com menos acesso à justiça, e se a gente não tem acesso à justiça, a gente vai pecar para a garantia dos direitos fundamentais. Então, hoje, todos os nossos dados do Conselho Nacional de Justiça, isso fica muito claro em relação à capilaridade do sistema de justiça na região norte, e essa iniciativa do Conselho vem na busca de garantir mais acesso, para garantir acesso à justiça e garantir também o reconhecimento de direitos fundamentais que fica tão prejudicado naquela região por conta da falta de territorialidade das instituições. Então, uma parceria para a gente diminuir os custos dessa ação, porque a partir do momento que nós estamos irmanados, diversas instituições estão irmanadas, o custo diminui de uma ação dessa envergadura. Então, não é a ação itinerante que está embasada na Resolução 460 do CNJ, não é uma ação inovadora, porque todos os tribunais, no sentido de que os tribunais têm esse programa instituído, principalmente os tribunais do Norte, só que o grande diferencial dela é o elemento cooperativo. Essa ação de 2024 vai ser no sul do Amazonas, uma região que está muito mais próxima do estado de Rondônia do que da capital do estado do Amazonas, muito distante de Manaus. Então, os tribunais de justiça, tribunais regional eleitoral, tribunal regional do trabalho, sediados em Rondônia, estão dando todo o suporte para que esse evento possa ocorrer. Então, é uma atuação essencialmente colaborativa. Doutora Gabriela, nós sabemos que esta não é a primeira iniciativa nesse sentido. Houve uma outra jornada no ano passado, exatamente igual, ou pelo menos muito semelhante. Eu lhe pediria que a senhora nos explicasse qual é a diferença, ou não há. Essa primeira ação que aconteceu em São Félix do Xingu, para a gente foi um aprendizado, porque tudo era muito novo, né? Nós estamos acostumados, eu, por exemplo, sou da Justiça do Trabalho. A gente está acostumado a fazer itinerâncias que normalmente envolvem apenas um dos ramos do sistema de justiça. E a ideia dessa justiça itinerante cooperativa surge exatamente de relatos de colegas da região que nos falam que é muito difícil para um juiz chegar, por exemplo, um juiz do trabalho, chegar numa localidade e se deparar com demandas que muitas vezes são do previdenciário, do direito previdenciário, ou seja, aquele trabalhador está adoecido, ele precisa de um benefício previdenciário. Ou, por exemplo, emitir uma guia para encaminhamento do seguro-desemprego e não ter uma possibilidade próxima para que aquele trabalhador consiga, de fato, receber. Então, em São Félix do Xingu, a gente pôde perceber a potência que é quando chegam todos esses sistemas, o sistema de justiça acompanhado do Poder Executivo, né, como a doutora Lívia referiu, diversos ministérios estiveram juntos, o Ministério do Trabalho, por exemplo, dos povos indígenas, e outras autarquias, como o INSS, porque aí o cidadão chega lá e a gente consegue resolver o problema do cidadão. Independente do ramo de justiça que ele precise recorrer, ali ele passa por uma triagem inicial e ali ele vai poder ser encaminhado para a instituição que possa trazer alguma solução, algum amparo para aquele desafio específico que ele está passando. Então, eu acho que essa segunda edição, claro, a gente vem com o acúmulo da primeira, né, que a gente aprendeu muito, inclusive em termos de organização, né, porque é sempre muito desafiador, cada um de nós funciona de uma forma um pouco diferente, então eu acho que a gente já chega um pouco mais próximos, né, e também entendemos a necessidade de incluir determinados eixos específicos, que eu acho que sempre nessas itinerâncias eles vão acabar oscilando um pouco os eixos de trabalho conforme a região que a gente for atuar. E para essa itinerância de Humaitá e Lábrea, um dos eixos que a gente entendeu por bem incluir é o eixo da infância,
por terem temáticas muito específicas que demandam esse olhar, né, diferenciado. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa acaba sendo uma oportunidade da gente levar um holofote institucional para uma região, né, e a região norte, a gente enfrenta esse desafio, né? Ela tem uma baixa representatividade dentro dos poderes públicos. Aqui hoje é uma exceção, eu digo, eu estou ao lado de 2 colegas do norte. Isso é super raro, magistrados do norte estarem presentes nos conselhos superiores. Nós temos poucos ministros do norte. Então, é uma região de fato invisibilizada. Então, essa iniciativa da Justiça Itinerante Cooperativa é essa nossa tentativa de dar visibilidade a toda uma problemática sociocultural, econômica, enfim, de diversas dimensões, e tentar pensar, voltar daí aqui para Brasília e tentar pensar políticas públicas que possam aperfeiçoar o acesso à justiça. Doutora Rebeca, a doutora Gabriela citou um dos eixos da iniciativa desse ano, o eixo da infância, que é justamente o eixo ao qual a senhora está vinculada, né, a sua maior preocupação dentro desse trabalho todo. O que é exatamente o eixo da infância dentro desse programa? Eu fiquei muito feliz quando a Lívia disse que a infância tinha sido contemplada, né, tinha sido incluída nesse programa de justiça itinerante cooperativa na Amazônia Legal. Principalmente porque nós sabemos, como a Gabriela falou, da baixa representatividade na região norte. A Lívia mencionou a difícil capilaridade do sistema de justiça na região norte. E a gente está falando do Amazonas, que é um estado que tem dimensões continentais. Então, assim, o nosso acesso é difícil. Você sair de Manaus, nós temos poucas comarcas que têm acesso via estradas, porque assim, o nosso acesso, as nossas estradas, na realidade, são os nossos rios. Né? Então, assim, como você vê, o Maitá está mais próximo de Porto Velho do que propriamente de Manaus. Outra coisa, porque, infelizmente, os dados nos mostram que o número de violações de direitos em relação a crianças e adolescentes na região norte ainda é muito alto. Porque, além disso, né, a população que vive no interior do Amazonas, de certa forma, é uma população invisibilizada. Por quê? Ela tem dificuldade de ter acesso à justiça, ela tem dificuldade de acessar outros serviços de saúde, de educação, serviços, né, de assistência social, propriamente dito, os benefícios. Então, assim, o número de processos também é muito grande. Então, assim, no eixo da infância, as nossas ações elas estão divididas. Além das ações, né, palestras, capacitações, rodas de conversa com o sistema de garantia de direitos, atendimento à população em relação a processos de guarda, de adoção, de divórcio. Nós vamos explicar sobre parentalidade, sobre a gravidez na adolescência, sobre a importância da vacinação ainda na infância, sobre a importância, não é, de se ouvir a criança. Vamos falar sobre o depoimento especial, vamos também ter capacitação voltada para que o fundo da infância seja utilizado naquele município, tanto em Lábrea quanto em Maitá, que muitas vezes as pessoas esquecem, né, que existe o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e que existe um fundo da infância que ele pode ser revertido em prol da infância. Além disso, nós vamos também ter uma pauta de audiências que vai contemplar processos. Né? Nós estamos focando nos processos que são mais delicados, processos não só do eixo protetivo, relacionados a medidas de proteção, ações de adoção, como também audiências do socioeducativo, né? Porque nós temos um número muito grande de processos que precisam ser feitas audiências. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Eu converso com as colegas, é lindo esse trabalho. Eu já tive a oportunidade de participar de um trabalho de itinerância, mas numa reserva indígena, em parceria, em cooperação com o Tribunal de Roraima. E, assim, é uma ação, acima de tudo, para colaborar e realmente para levar a justiça a essa população tão carente, tão hipossuficiente e que tem dificuldade realmente de
de obter, né, todos os seus direitos, que muitos, inclusive, principalmente, a gente vai levar a cidadania, né, que muitos ainda não têm. E, doutora Lívia, a doutora Rebeca falou sobre o eixo da infância, mas ele não é o único eixo dessa iniciativa. Eu pediria que a senhora nos dissesse quais são os outros e o que eles representam, por que são importantes. Mas vou pedir que a senhora faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da segunda edição do Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. Essa iniciativa do CNJ, em parceria com outros conselhos e entidades do Executivo, garante direitos fundamentais, como o acesso à justiça, à cidadania, a milhares de pessoas que moram em locais de difícil acesso, longe dos centros urbanos mais bem equipados. Para falar sobre isso, as nossas convidadas são Lívia Pérez, juíza auxiliar da presidência do CNJ, Rebeca de Mendonça, juíza auxiliar da presidência do CNJ também, e Gabriela Lacerda, juíza auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho. Doutora Lívia, no bloco anterior eu deixei uma questão para a senhora abordar agora. Eu pedi que a senhora nos dissesse quais são os eixos da iniciativa deste ano, além do eixo da infância já relatado pela doutora Rebeca. Por favor. Essa nossa edição ela vai ter o eixo previdenciário, trabalhista, ambiental, infância, o indígena, o fundiário e também a documentação civil, que é o eixo cidadania, mas com um foco muito específico na documentação civil, e vamos trabalhar ali também com a emissão da certidão de identidade nacional, que é esse documento novo, mas aí nós temos institutos de identificação do Estado do Amazonas, Receita Federal e os cartórios das duas localidades em conjunto ali para entregar esse primeiro direito. Porque a gente não consegue, aquele que não tem nem a sua documentação, como é que a gente vai reconhecê-lo como cidadão? Mas o cidadão, o que ele busca é o seu direito de uma forma completa, de uma forma integralizada. Ele não quer saber se é justiça estadual, se é justiça federal, se é de trabalho. Ele quer saber do direito. Doutora Gabriela, a senhora é juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, a pessoa certa para nos falar de um dos eixos da jornada deste ano, que é ligado a uma questão fundamental na Amazônia, o trabalho análogo à escravidão. Qual é a dimensão desse problema na Amazônia e o que essa jornada pode fazer para mitigar o problema? Temos um grupo grande de trabalhadores que muitas vezes são expostos a condições de trabalho que não são dignas, não raro a questão do trabalho escravo, e que não estão conseguindo, por N motivos, que também é uma pergunta que a gente vai tentar responder, acessar o poder judiciário. Então, o eixo trabalhista, ele pretende trabalhar, a gente vai focar nas questões das demandas individuais, claro, né, os colegas de lá organizaram um mutirão para colocar em pauta esses processos, em ações de conscientização com relação ao trabalho decente, enfrentamento ao trabalho escravo, mas também vai dialogar com um outro eixo, que é o eixo de pesquisa, que a gente vai buscar responder algumas questões sobre os desafios que a população local tem no acesso à justiça. Então, entender por que esses processos eles não estão chegando hoje. E aí, eu acho que a experiência de São Félix do Xingu nos trouxe algumas hipóteses de pesquisa, né? A doutora Lívia que teve lá, também, que a gente consegue perceber, por exemplo, como a negativa do trabalho decente, né, as pessoas não terem um vínculo de emprego reconhecido, limite de jornada, férias, 13º, esses direitos básicos que são garantidos na Constituição, essa negativa acaba sobrecarregando o sistema previdenciário. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas adoecidas, que se aposentam muito antes, que se acidentam, né? Enfim, que adoecem em razão do trabalho. Então, acaba que está tudo, em alguma medida, relacionado, tanto esses desmatamentos ambientais,
Quanto à questão do eixo previdenciário, o eixo trabalhista, e aí tem todo um impacto na infância, porque eu sempre digo, a principal medida de proteção à infância é a garantia do trabalho decente para os pais e mães e para as pessoas que cuidam, né, para os responsáveis pelas crianças. E isso é uma coisa que a gente não observa na região, então são muitos os desafios. Bem, a nossa entrevista de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Agradeço a doutora Lívia Pérez, juíza auxiliar da presidência do CNJ, também a doutora Rebeca de Mendonça, juíza auxiliar da presidência do CNJ, e ainda Gabriela Lacerda, juíza auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou um Júri do século XXI, uma iniciativa pioneira no país. Tudo é feito por meio digital, a escolha dos jurados, o acesso deles ao processo e até o voto que vai decidir o destino do réu. O sistema é mais rápido, mais barato do que o convencional de papel e é também seguro. Todos os dados são criptografados. A intenção do tribunal é expandir a novidade por todo o Estado. O Senado aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça até 2026. Ele vai assumir a corregedoria em setembro, no lugar do também ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Mauro Campbell é graduado em Ciências Jurídicas e é ministro do STJ desde 2008, em vaga destinada ao Ministério Público. Há 2 anos, é diretor da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados. O CNJ afirmou 2 compromissos para combater a violência contra as mulheres. Um acordo com o Ministério da Justiça prevê a criação de uma rede de apoio às vítimas de violência doméstica. É o programa Antes que Aconteça. O outro acordo foi firmado com a empresa Uber para ampliar o Sinal Vermelho, uma iniciativa que já tem a adesão de 15 mil estabelecimentos entre farmácias, prefeituras e órgãos do judiciário. Funcionários desses estabelecimentos são treinados para chamar a polícia quando uma mulher em perigo exibir este sinal na palma da mão. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! A gente começa o CNJ nas redes com um respiro para os agricultores familiares. Foi sancionada a lei que permite usar os recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil para a recuperação de solos em propriedade de agricultura familiar. Com esse recurso, vai ser possível recuperar áreas atingidas por desastres naturais que estiverem em situação de emergência ou estado de calamidade pública, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Ainda falando em Rio Grande do Sul, o CNJ autorizou os cartórios de registro civil de lá a emitirem para a população certidões de nascimento, casamento e óbito gratuitamente até o fim de junho. A decisão é do corregedor ministro Luiz Felipe Salomão e atende a um pedido da Corregedoria Geral de Justiça do Estado. Uma empresa pode recusar venda ou prestação de serviço a clientes por conta da orientação sexual? De forma alguma. Por lei, não é permitido que nenhum comerciante selecione para quem vende ou presta serviço. Além de ser considerada prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, o STF também decidiu que essa ação é crime equiparado ao racismo, com pena de 1 a 3 anos de reclusão. Por hoje é só. Acompanhe o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp para ficar ligado nas novidades e nos seus direitos. Até a próxima. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Eu sou Elirei Ferreira, sou juíza do trabalho, do TRT da 8ª Região, que engloba os estados do Pará e do Amapá. Sou juíza titular na Vara do Trabalho de Altamira, que fica localizado na Amazônia Legal. Por isso, a história que eu vou contar, a gente pode encontrar nos municípios de Humaitá e Lábrea, no estado do Amazonas. Como juíza dessa região, a gente está sempre podendo encontrar com casos de trabalho infantil, de trabalho escravo, análogo à escravidão. E dessa vez eu me deparei com uma família que tinha sido cooptada para trabalhar numa área de proteção ambiental, ou seja, era proibido trabalhar neste local,
para fazer o trabalho com o gado na região. E prometeram um determinado pagamento para essa família, que não foi cumprido. Trabalharam por alguns meses nessa fazenda e sem receber o contratado. Então, eles conseguiram sair dessa fazenda, procuraram um advogado, que, via de regra, essas situações elas são analisadas pelo Ministério Público do Trabalho, mas, nesse caso, foi feita uma reclamação individual desses trabalhadores. E entre esses trabalhadores, tinha um menino de 16 anos. Na tela, né, dava para ver a sua idade, a sua pouca idade, um adolescente de 16 anos e uma criança de 9 anos. Eu tenho filhos dessa idade e aquilo me sensibilizou bastante, porque as crianças devem estudar, devem ter o direito de estudar, de brincar, e não estar naquela situação tão triste que elas estavam submetidas. Então, foi um processo que me tocou demais, né, pelas circunstâncias do trabalho, de toda a família estar envolvida no trabalho análogo à escravidão. Pai, mãe, a mãe era cozinheira, o pai tocava o gado juntamente com os filhos, nessa situação. Aí a sentença foi prolatada, foi reconhecido o vínculo de emprego com os trabalhadores, reconhecido o trabalho ilícito, né, no caso da criança e do adolescente, e foi dada uma sentença reconhecendo o vínculo de emprego, mandando pagar as verbas trabalhistas e também uma indenização por danos morais individualmente para cada um dos trabalhadores no importe de R$100 mil. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça, e até a próxima semana.